Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nagunda Podcast. Neste programa, nós vamos conversar com pessoas de atitude, pessoas de boa vontade em ter uma sociedade para as futuras gerações que seja mais inteligente, que seja mais justa, por que não mais sustentável? E na figura disso, nós temos o professor, o cientista, que ele vai vir trazer diversos aspectos para a gente poder trabalhar no dia a dia, para a gente poder criar argumentos, começar a entender o mundo de uma forma mais inteligente. Esse programa tem o nome: Cidades, Ciências e Políticas. Para cidades inteligentes, precisamos de políticas inteligentes. Para políticas inteligentes, precisamos de cientistas. Então, hoje aqui comigo, trouxe um convidado diferente. Vocês vão ver que ele tem uma atividade um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no programa. Ele é um cientista formado em física e matemática, atualmente professor também de astronomia e também trabalha com streaming, fazendo algumas lives ali, jogando, e um gamer muito, muito bom. Seja bem-vindo, professor Arthur, tudo bem? Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Um prazer imenso estar aqui no programa. Poxa, que legal. Para vocês que não sabem, eu conheci o professor, não conheci ele pessoalmente, a gente nunca se falou e se viu pessoalmente, né? Fiz um convite ali no escuro para ele, porque eu conheço ele da internet ali, da Twitch TV, onde ele participa de uma cidade, né, um pouco diferente. E aí eu comecei a falar, a assistir, eu vi lá, pô, o cara é professor de física, matemática, astronomia. Na escola pública, na privada, tá ali numa correria e joga videogame, cara. Eu falei, pô, esse cara é legal, vou tentar falar com ele. E estamos aqui hoje. Professor, eu queria que você se apresentasse pra gente, pros ouvintes aqui. Você é professor de física e matemática, formado Isso, nessa área, como é que é? Você pode isso aí. contar um pouco? Bom dia, gente. Meu nome é Arthur, tá? Eu sou professor de física, matemática, pós-graduado em astronomia pela USP e também leciono educação financeira devido à graduação de matemática, né? Eu leciono aí há 13 anos, tá? Jogo videogame desde os 5 anos de idade, obviamente, né? Você sabe que a gente tem aí o passado, né? Que nós basicamente criamos o videogame na nossa geração, né? Então, Sim. desde o Atari aí, eu venho jogando videogame aí. Claro, não tive todos, mas os que meu pai pôde me comprar, tive né, agraciar pelos videogames aí. Desde então, jogo, né? E faço stream aí desde 2018. É isso, gente. É E isso. como que você chegou na física e na matemática? Bom, eu basicamente estudei eletrônica, eu sou técnico em eletrônica formado pela Escola Técnica de São Paulo, que é a escola pública, né? Aham. Prestei um vestibulinho. E aí eu me interessei muito pela área, né? Eu tinha uma professora de matemática no ensino médio, o nome dela é Glorinda, e eu falo isso para todo mundo, e foi ela que abriu meu olho para esta área, né? Até então, no ensino médio, eu não gostava muito de matemática. Eu não gostava. Eu É, era muito bom, a maior parte das pessoas não gosta, né? eu era muito bom, gostava das minhas outras professoras, professora Mar... E olha que eu lembro de quase todos os nomes delas, tá? A professora Marlene me deu aula no Fundamental maravilhosa. Quando eu comecei a lecionar, eu voltei dando aula com ela na escola, porque eu voltei para a escola onde eu estudei. Mas quem abriu meu olho mesmo para um ensino diferente foi essa professora Florinda, no ensino médio, né? No ensino médio. Ela, ela basicamente dava uma aula totalmente diferente, onde eu comecei a pegar muito gosto. E eu já fazia o técnico eletrônica, né? Minha mãe falou assim: filho, tenta eletrônica. Se você não gostar de eletrônica, vai para informática. Eu falei, tá bom, mãe, tranquilo. Que era só mudar, né? Sim. E aí eu me adaptei muito bem, né, na área de eletrônica. E foi isso. Aí, aos 17 anos, eu comecei a trabalhar na área, né? Quase terminando o ensino médio, comecei a trabalhar na área. Tive que parar por causa do exército, todo mundo sabe que as empresas não contratam por causa do exército, né? Não, não Então, contrata. A é, gente tem essa tem um peculiaridade, número né? fatídico que nós temos até pegar reservista, né? Os homens Uhum. aí.
Nós temos esse... Senão não passa na entrevista lá na seleção, né? Entrevista, né? Porque se for chamado, quem não sabe, para quem for chamado aí para o exército e tiver com emprego, o emprego tem que automaticamente pagar o salário até acabar a prestação de serviço para o exército. Né? E eu acho que a gente tem uma... Desculpa, professor, mas acho que a gente tem uma idade parecida, né? A gente em torno de 40 anos. 36. Você tem 36? Eu tenho 38. Então a gente passou os mesmos bocados ali na época que não tinha internet para buscar o certificado de reservista, né? Para vocês terem uma ideia, eu fui ter computador com internet com 15 anos de idade. A gente instalou o Windows com disquete, né? Com disquete, cara. Windows 95 com disquete. Cara, eu tenho uma visão na minha cabeça do Warcraft 2. Nossa. Eu instalando aquilo com disquete, cara, e sempre dava erro num 486 DX2. DX2? Nossa, eu tinha meu primeiro computador foi um Duron 800 com 128 MB de RAM, cara. Nossa, que coisa, né, cara? Computador. Antes eu usava o do meu primo, que era um Pentium... Era um 386, cara. Era um 386. A gente tem essa idade... A gente viveu essa transição que eu acho que... Eu não sei como foi pra você. Pra mim, eu não tive vários videogames, vários computadores. Era o do meu pai que ele trabalhava e a gente usava pra conhecer, né? Mas a gente viveu uma transição muito rápida, né? De sair de um computador, de um 486, né? E chegar hoje, num Ryzen 9, então, né? Foguete. Eu, graças a meus pais, sempre foram professores, tá, gente? Pra vocês saberem. Meus pais são professores de matemática e física. Seus pais também são? Sim, os dois são formados em matemática. Tem um legado familiar, então. Mas você sabia que, por exemplo, eu nunca pedi ajuda para meus pais, né? Eles sempre trabalhavam, não é por orgulho, nada, mas eu nunca precisei pedir ajuda para eles. E minha mãe nunca me forçou a fazer isso, né? Aconteceu. Minha mãe é formada, ela tem ciências biológicas e pela faculdade dela antiga habilitou matemática e física para ela. Uhum. Meu pai é técnico químico e depois habilitou para ele, aí ele fez faculdade de matemática e dá aula de matemática e física. Então, é uma coisa assim que meus pais foram terminar a faculdade já na vida adulta. Minha mãe, quando terminou a faculdade, eu tinha 10 para 11 anos, meu pai eu tinha 14 para 15. Uhum. Né? Antes era só o técnico, minha mãe antes era dona de casa e meu pai era só técnico, né? Da área de têxtil, né? Uhum. E aí eles te incentivaram a entrar na matemática. Na verdade, não, né? Na eletrônica. Não, você falou que sua mãe te apoiou a fazer eletrônica. Aí, quando eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhei numa empresa de máquina de costura eletrônica, né? Eu consertava placa e tudo mais. Aí eu decidi fazer cursinho para fazer na faculdade pública. Passei na Federal, mas não curti o curso, né, de sistemas digitais, né, na Federal de São Paulo. Não gostei do curso, não queria trabalhar com aquilo, né. Uhum. Aí eu fui para uma engenharia elétrica. Estudava, era muito bom. Aí eu entrei numa empresa muito boa de São Paulo, no ramo de telecomunicações. Eu também, durante esse período aí, eu fiz uma certificação internacional. Hoje ela já é um pouco mais banalizada, né? Mas na época ela era muito importante, se chama CCNA, né? Não sei se pode falar aí. Pode, fica à vontade. Então, eu fiz o curso da Cisco, CCNA, eu sou CCNA, né? Da Cisco, né? Uhum. E aí naquela época eu tive que pagar em dólar, pra vocês terem uma ideia, era em dólar ainda o curso, não era nem em reais, cara. Todo mêsinho lá, tinha que pagar um chequezinho lá para a empresa de $200 para pagar o curso, cara. Todo mês. Aí, nessa época, eu já dava aula. Quando eu fiz cursinho, antes de falar, eu estudava na escola pública, sempre estudei em escola pública, e na escola pública tinha um cursinho comunitário aos sábados e domingos. E aí, meus amigos, né, a gente não tinha física no cursinho. Aí falaram com o pessoal do cursinho, falaram assim, o Arthur sabe muito física, vocês não querem deixar o Arthur dar aula de física? E eu com 18 anos, cara, despreparado, sem saber didática, sem nada. Aí eles falaram, Arthur, você quer? Eu falei, eu posso tentar. E desde então eu comecei a dar aula, né? Então, uma coisa já mais cedo aí. Mas você foi dar aula para criança já essa época? Não, era pro cursinho. Pro cursinho mesmo, cursinho de formação. Aquele cursinho pré-vestibular? Isso mesmo, na escola onde eu estudava,
tinha um cursinho comunitário aos sábados. Era uma ONG que dava esse cursinho, a gente pagava um valor bem baixinho, só pelo custo do material. E Entendi. aí, Sabe que eu tenho a impressão que todo professor de cursinho era muito gente boa nessa época. eu ainda era novão, né? Era cru, não sabia nada, né? Sobre a didática, sobre as coisas. E tem 6 meses de aula, depois saí, né? Falei que não ia conseguir, ia conseguir um professor de física e tudo mais. E fui para engenharia. Fiz muito tempo de engenharia, aí no meu sexto semestre, devido a algumas coisas dentro da empresa onde eu trabalhava, porque eu trabalhei numa empresa durante 10 anos na área de telecomunicações. Uhum. Eu já dava aula nessa época, tá? Já dava aula particular nessa época numa escola de reforço. Eu cheguei e falei assim para minha namorada, que na época, minha namorada hoje é minha esposa, né? Eu tô com ela desde os 19 anos, né? Que legal. Cheguei nela e falei assim, não é para mim, não quero ficar mais nessa área, não tô afim de ficar nessa área, muita falcatrua, muita coisa errada, né? Pelo que eu vi, e eu não quero. Ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou fazer o que eu sempre sei fazer. Vou fazer matemática. Que Aí ela, você vai ser professor? Eu falei, vou ser professor. Eu acho que vai me realizar mais do que ser engenheiro, hoje. Uhum. Isso daí foi em 2009. Aí passei algumas coisinhas, alguns perrengues, né? Então, deixei a faculdade de lado, ficava dando só aula de reforço por enquanto, não continuei a faculdade. Em 2012 voltei, em 2012 eu voltei para a faculdade, fiz matemática, concluí matemática na Universidade Metropolitana de Santos, tá? Em 2016 fiz física, concluí também na Universidade Metropolitana de Santos, tá? E desde então, desde 2008 eu leciono. E aí, ano passado, surgiu a oportunidade de fazer essa pós-graduação em astronomia. Eu já gostava da área, porque eu tive pouca coisa de astronomia na faculdade. E em 2019 eu tive um curso presencial pela USP, no Observatório Abramo de Moraes, que fica aqui em Valinhos, em São Paulo, Uhum. Uhum. com os melhores astrônomos do Brasil, que são os do Rama, o Dr. Rama e o... esqueci o nome do professor, eu vou lembrar. E eu cheguei lá, só tinha cara da UFSCar, da Unicamp, da USP, e eu lá com a minha faculdadezinha, Só os passa, crânio, só né? os crânios lá, Assusta. assim, cara, estão passando vergonha aqui, né? Claro, eu sabia física, né? Mas não saber física não é tão assim. É importante, porém não é tão essencial para você ir Eu- para astronomia. é um super diferencial, porque eu tava conversando com a minha namorada aqui, quando a gente tava conversando ali, ajustando a data para gravar, falei, cara, eu conheço uns dois professores de matemática, três, conheço amigos engenheiros, eu sou formado em engenharia também, que dão Sim. aula de matemática em cursinho, em curso técnico, né? Mas físico, eu não conheço ninguém. Você é o Não, primeiro que eu tô sentando para conversar. Eu acho que isso é um pouquíssimos. diferencial e tanto, porque eu não Pouquíssimos. conheço muitos, não. Hoje, professor de física só é professor de física porque tem matemática. 99, se você fizer uma seleção com 1.000 candidatos, 10 vão ter física, 10 vão ser licenciados em Eu física. vou dizer que, eu arrisco até dizer que além de você, o próximo físico recente, brasileiro, assim, que eu vi, que eu me lembro que é físico, foi a menina do MasterChef lá, que era física Nossa, é também. verdade, né? Porque de resto, assim, ó, eu não. Tá, das entrevistas, eu vi uma entrevista de um dos professores lá do telescópio, do Centro de Astronomia ali, que você falou de Sim. Guarulhos, porque eles fizeram um debate com o pessoal terraplanista. Então eu até sei, eu sei que existia e tal, mas é uma área muito, muito enxuta, né? Muito Aí, para você restrita. ter uma ideia, se você for procurar a faculdade de física, a única universidade que dá física, mesmo além da Unimes, que eu achei, que é particular, é a Federal e a USP. São as três faculdades assim, que aqui em São Paulo, né, que ó, a Tem o Unicamp fica, curso mas assim, bacharel em física, e licenciatura. licenciamento. Isso, licenciatura. Eu sou Licenciatura. licenciado em física, isso. Entendi. Poxa, eu acho muito, muito legal assim quando eu encontro pessoas que fogem da curva. Você é uma pessoa que foge da curva, né? Física foi a aula mais difícil que eu tive na engenharia. A gente teve física um, física 2, física Dois, 3, três, fenômenos quatro. de transportes.
Mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos, isso aí. Eu sou dessa área da engenharia ainda, cara. E aí, outro dia eu vi você comentando na live sua sobre ondas. Eu acho que até foi o dia que o Paulo encontrou você ali, né? Primeiro Sim, dia. no vídeo. A gente fez um experimento do tubo de Rubens com fogo. Tubo sonoro, né? Cara, o dia que eu fiz aquilo, falei, nossa, eu sou um puta físico experimental. Eu sou demais, porque funcionou muito bem, assim, né? Pra quem não sabe que tá em casa, é um tubo que você faz um furo como se fosse os furos do Uma fogão, flauta. né? Uma flauta, aí você coloca o gás dentro, né? A gente fez uma conexão, colocou gás, e você ligava o fogo, e conforme a onda sonora, ela faz o comprimento de onda no fogo. É fantástico. É por causa da transmissão de energia, né? Que tem a onda em cima do gás, cara. É bem da hora. Cara, né? é muito legal isso. A gente fez uns. A gente fez um primeiro experimental, assim, pequenininho pra aula de física, né? Sim. Tinha que fazer. Eu fiz também um experimento. Eu lembro que foi o primeiro que eu reprovei foi o experimento da força centrípeta e centrífuga. Que eu fiz um carrossel para demonstrar, né? Mas foi uma das matérias mais difíceis que eu tive na faculdade e eu arrisco a dizer que é a que tem mais reprovação. Sim, é algo que. A cálculo e física são os que têm mais reprovação na faculdade de engenharia, pra você entender. Quando eu fazia engenharia, eu lembro muito bem, e eu não tenho vergonha de falar. Eu sou muito ruim em desenho, cara. Eu sou uma pessoa que não tem o dom de desenhar. Não tenho. Eu sou professor de física que eu não desenho na lousa. É pouquíssimas coisas que eu desenho, porque eu sou horrível para desenhar. Acontece. Na época da faculdade, tinha um amigo meu que era muito bom em desenho. E ele tava bombando em física. Bombando, e eu tava, tipo... segunda prova eu tava aprovado já. Tipo, basicamente foi isso. Aí chegou na terceira prova, ele perguntou pra mim: Arthur, vamos trocar as provas? Eu faço a sua de desenho e você faz a minha de física? Aí já tava aprovado. Falei, sem compromisso. Eu precisava tirar 8,5 na prova de desenho. Aí eu falei, você garante? Ele falou, garanto. Você garante meu nome? Eu falei, garanto. Chegamos na prova, eu fiz a prova dele, coloquei o nome dele, ele fez a minha prova, ele colocou o meu nome e passamos. Puta, que bom. Mas foi, cara, porque assim, eu não ia passar em desenho técnico, não tenho vergonha de falar, entendeu? Gastar dinheiro com DP é complicado, velho. É complicado. E eu vou dizer que em desenho técnico eu também fiz, eu acho que praticamente a mesma coisa. Eu não conseguia passar naquela matéria. Não tinha como, cara. É muito chato, é muito ruim, cara. Eu não sou uma pessoa para desenho, então assim, eu precisava de 8 na época, cara. Pra você ter uma ideia como que a minha prova era horrível, cara. E eu acho que isso tem a ver com vocação também, né? Na minha engenharia, eu sou formado em engenharia ambiental. Certo. Tenho um mestrado em ciência e tecnologia. Tem algumas pós-graduação aí de passagem, mas a base é engenharia. E quando eu falava engenharia ambiental, lá em 2002, 2001, que foi quando... O cara vai falar que você carpinar, certeza. Não, eu ia falar que era aqueles riponga que ia se amarrar em árvore, que ia salvar as baleias e não sei o quê. E dito e feito, me matriculei. Eu sabia que não era isso. Eu fiz turismo na PUC de São Paulo e aí depois eu vim pra cá. Terminei Eu acabei saindo da PUC, fiz um tecnólogo em turismo e vim pra cá fazer engenharia aqui em Santa Catarina. Eu sou paulista, eu sou aí de Santana, de São Paulo. Santana, Zona Norte. E aí eu vim pra cá pra me formar em engenharia, tinha 68 pessoas na turma no primeiro dia. Você olhava, a maior parte ainda era mulher, daí você falava, nossa, porra, todo mundo vindo salvar as baleias, né? E aí chegou cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, química orgânica, inorgânica. Meu, se formaram acho que 11, 10, assim, ó. Pra você ter uma ideia da engenharia, eu conheço o pessoal até hoje, né, da minha engenharia que se formou, né? Meu grupinho se formou, meu grupinho que era da engenharia. Primeiro semestre, lá na Uninove, onde eu estudei, tinham 240 alunos entre os 3 campos da Uninove. Caraca. 240. Eles tiveram que juntar os 3 campos na formatura porque tinham só 16 alunos se formando. Nossa! 16 alunos. Eu penso... A parte... Mas, aproveitando já esse gancho, você acha que isso está relacionado com a base da educação? Porque a gente... Parece que as crianças, quando a gente está ali no colégio...
a gente é assustado, a gente fica assustado com física, química e matemática. Não Não é só isso, fica? não. Não é Não? só isso. Não? O que que você acha que é que faz a gente ter tanto medo de física, química? Porque eu vejo algumas pessoas são preguiçosas e não querem pensar e Com tal. certeza. Eu tenho um sócio, grande amigo, o Simon, ele fez engenharia e química. Fez engenharia junto comigo na Univale aqui. E química, dele fazia um semestre aqui e um semestre na UFSC. Um semestre aqui e um na UFSC. E ele se formou em 7 anos e meio nas duas, né? Nessa vertente. E o cara, ele queria entender, se dava uma integral para ele ia derivar aquela integral até chegar na origem. Como é que o cara pensou nisso aqui? E ele ia abrindo aquela equação, né? Para chegar, então, para ele entender. E ele era o único que fazia isso. Meu Deus do céu, E cara. eu Cara para mim, doido. assim, são poucas pessoas que não têm medo, e eu digo que é medo mesmo, porque já vê o livro ali, já vê uma integral com limite tendendo ao infinito ali, e Nossa. acabou, já parou. O pessoal já se Não, pessoal. assusta e entrega as suas pontas, né? O que que você acha que faz a gente ter tanto medo, assim, no geral? Cara, a matemática, eu até falo isso muito para os meus colegas de trabalho, né? A matemática, ela é muito temida no Fundamental 1. Os professores, as professoras de Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, pra você ter uma ideia, elas são excelentes pedagogas. Sabem Uhum. muito de português, muito de geografia, muito de história, mas a base não ensina matemática. Uma pedagoga não tem matemática no currículo para ela ensinar, porque para você dar aula, por exemplo, no Fundamental 1, o pedagogo precisa ter conhecimento geral de tudo, né? Uhum. Básico, não precisa ser avançado porque ele não vai se aprofundar, a não ser das matérias educação física, inglês, essas coisas, né? Uhum. E o pedagogo, cara, não se cobra muito matemática. E se cobra é bem superficial. Então eu como experiente, eu tenho 13 anos na área dando aula para rede pública e privada, eu vejo uma deficiência muito grande na matemática da base, certo? Uhum. Que eu ainda acho que nós, que professores de matemática, né, deveriam dar aula de matemática como sendo matéria específica do Fundamental 1. Então, a professora saindo da sala ou acompanhando o professor de matemática e ele lecionando o conteúdo para o Fundamental 1. Claro, tem que ter uma preparação, o professor tem que ser pedagogo, ele tem que ter a didática com as crianças, uma coisa que eu não tenho com os pequeninos, eu não tenho, então eu não serviria para dar aula para os pequenos, né? Uhum. E vem da base. Quando chega no Fundamental 2, que é do sexto até o nono, eles já vêm com essa impressão, alguns já vêm com essa impressão. E aí, quando eu pego eles no sexto ano e mostro que a matemática não é daquele jeito, que a matemática é legal, conforme você vai explicando, claro, eu tenho duas linhas de ensino, tá? Eu tenho uma linha de ensino no fundamental e uma linha de ensino no ensino médio. Por que eu falo que eu tenho uma linha de ensino, Rafa? Se você for muito mole no fundamental, você não consegue aplicar didática e eles acham que é bagunça. Então você tem que ser Uhum. mais rígido no fundamental. Tem que dar uma disciplina um pouquinho mais forte, né? Isso. Não é à toa que Uhum. meus alunos, quando vão do fundamental para o ensino médio, eles falam: caramba, professor, o senhor era chato pra caramba no fundamental dando aula de matemática. Chego aqui no ensino médio, o senhor com aula de física, o senhor descontraído, brinca, conversa, dá risada. Eu falei, porque vocês têm que entender que vocês estão na base e vocês têm que aprender a base. E se a Uhum. gente deixar vocês livres lá, vocês vão vir para cá e não vão querer fazer nada, né? Então você tem que ser um pouco mais rígido no fundamental. Claro, uma piadinha aqui, outra ali, brinco, não sei o que e tal, mas tem que ser firme, Mas né? faz sentido, né? Porque você tem que ter ali, né? É a Tem que formação criar dele, o básico do raciocínio, porque é a depois formação aquela deles. parte raciocínio lógico tem que ser formada no Você início, né? sabe muito bem, Rafael, quando você começou cálculo, o que você mais penou no cálculo? Nossa, eu penava nas fórmulas, né? Nas lógicas. Fatoração, É, na fatoração, parte tudo de lógica. fundamental. Teve Uhum. uma vez que o professor meu na engenharia, um monte de gente tomando paulada na prova. Ele chegou com um livro de sétimo ano, né? Nossa antiga oitava série, nossa Até a oitava série eu fiz esse sexta antigo série, aí. sexta série. Nossa antiga sexta série. Ele chegou com um livro, jogou na mesa e falou assim: ó, o problema de vocês não tá aqui. O problema de vocês está aqui dentro, ó. E mostrou.
E ele falou, ó, tá tudo aqui, ó, tudo que vocês precisam em limite tá aqui, ó. Tudo que vocês precisam de limite tá aqui. E aí o pessoal falou, caramba, meu, tá tudo aqui. E é uma coisa que entendeu? O problema é da base. Mas não é da base do sexto ano, é base lá. Você tem uma ideia? Para você ter uma ideia, Rafa. Os pais vão na reunião hoje, numa reunião de pais, eles não estão nem aí para geografia, história, ciências, eles estão para ir português e matemática. São as únicas duas matérias que eles olham no boletim, e se o filho dele não está com 7, 8, eles vêm perguntar o porquê que ele não está 7, 8 para você. O que está acontecendo com o filho, né? E eu chego e falo, mãe, aptidão. Porque querendo ou não, tem aptidão, gente. A gente tem que entender que tem aptidão da criança que saber um pouco mais de uma coisa ou de outra. Isso é normal, eu também tenho. Eu sou péssimo em português. E desenho também, né? Mas desenho, a exata é muito óbvia na cabeça, mas a lúdica ali, a parte que não fica não óbvio, né? Assim, a minha mãe ela era muito legal, porque na época que eu estudava, a minha mãe chegava e falava assim, filho, a única coisa que eu não cobro de você uma nota boa é desenho, é a educação artística. O resto, eu quero uma nota acima de 8. É sua obrigação. Então eu tinha que me matar. Nossa época era diferente, nossa época a gente tinha que estudar, a gente tinha que parar, a gente tinha que fazer, tinha que ir para a biblioteca escrever trabalho. Você sabe muito bem disso. A criança de hoje não sabe, né? Então a gente tinha que penar para ganhar as notas. Hoje está muito fácil. Hoje tem o chat GPT que responde os trabalhos de casa, tem computador, internet. Eu lembro que na oitava série, né? A gente na nossa oitava série, né? Nono ano. Agora é nono ano. Na oitava série a gente começou, eu e uns amigos, a gente andava de skate e tal. A gente começou a estudar para o curso técnico, para o Cefet, né? Cefet. E a gente tinha que estudar. Para estudar, a gente se reunia num grupo de 4 a 5 pessoas. E todos eles nerds, eu era o menos com vocação para estudar. Sempre fui o que teve menor vocação para estudar. E o que acontecia? Era eu, o Bigode, o japonês, o Fimose, sabe? Era tudo uns nomes bem esquisitos. O Rashid, todos eles passaram, menos eu. Mas pra gente estudar, a gente se reunia na praça, na frente de casa, no final de semana. Daí um levava um violão, outro levava uns cachorro-quente, um café com leite e tal. E a gente sentava na praça com as apostilas, porque a gente não tinha o que consultar. A gente não tinha telefone, malemar tinha computador. Não tinha nada, naquela época não tinha nada. Chegava com os livros e daí ficava dividindo o livro e estudando e tal. E no final todo mundo passou, todo mundo foi pro curso técnico, menos eu. Na verdade, eu fui um péssimo aluno no colégio, professor. Se você fosse meu professor, você ia falar pra minha mãe, ele não tem vocação pra nada. Não é isso. Não é. Olha, eu falo uma coisa pra você. Eu tenho muitos alunos hoje que não curtiam estudar no colégio e hoje estão se formando em veterinária, engenheiros, e são bons profissionais, eu não posso negar isso, né? A questão toda é a questão do foco. Eu falo isso para os meus alunos do ensino médio. É a questão de quanto você vai se empenhar agora ou depois. Porque eles falam, caramba, professor, se eu tivesse prestado atenção na sua aula de física, engenharia teria sido muito mais fácil para mim. Porque tudo que o professor falou, eu lembro que o senhor falou. Né? Então, eles admitem isso. E é uma questão também de maturidade, talvez, né? E hoje, quando eu fiz faculdade de turismo, eu ganhei uma bolsa na PUC. E aí eu acabei perdendo a bolsa, não tive continuidade e fui para uma escola de turismo também ali em São Paulo. Certo. E quando eu fiz a faculdade de turismo, e depois eu terminei numa semana, na outra eu já tinha passado no vestibular, eu já estava começando as aulas, eu já estava vindo para cá, e para Santa Catarina. E eu peguei os livros da quinta, sexta, sétima, oitava, os livros de química, física, de matemática, biologia, para estudar, né? Não tinha física, era matemática, química, biologia. Ciências. Daí eu peguei para estudar, para participar do vestibular. Na época, daí eu passei aqui no vestibular e quando eu cheguei aqui em Santa Catarina para fazer engenharia, eu enxerguei a universidade, a formação diferente. Do que quando eu saí do colégio com 16 anos, eu passei na PUC, eu fui sempre um pouco adiantado, com 16 para 17 eu estava na PUC, eu não tinha maturidade para estar lá. Não tinha, mas não tem, gente. Eu acho que falta essa base, que nem você falou, né?
de criar o conteúdo, de entregar o raciocínio, mas também falta aquela base de... Você sabe o que você faz com isso? E o futuro, como que vai ser? E o que isso vai servir para você trabalhar depois? E não é só trabalhar, vou fazer matemática, que nem você falou, vou fazer contabilidade para ser contador, vou fazer matemática para fazer... Não, não é isso. É o quanto essa lógica vai ser usada no dia a dia, cara. Eu acho que E você... é uma coisa que eu falo muito para eles, Rafael. Professor, de onde a gente vai usar isso? Na vida, gente. Eu falo assim para eles, vamos falar de física, onde você vai usar isso? Se você não aprendeu aonde você vai usar na área que você estudou, você vai pagar alguém que sabe fazer. Falo bem simples. Você não vai pegar a equação do segundo grau e fazer... Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Por exemplo, você não é engenheiro. Engenheiro civil. Aí precisa fazer uma rampa. Você não vai saber que a elevação tem que ser até 15 graus no máximo, de 8 a 15, porque senão isso daí prejudica os membros inferiores de uma pessoa. Você não sabe disso. E o engenheiro sabe que tem que calcular a hipotenusa, tem que calcular o cateto, pegar a angulação, ver o tamanho certinho. Eles não sabem. A pessoa que está contratando não sabe. Por exemplo, eu, se fosse fazer, eu sei porque eu sou formado na área. Mas se não, eu pagaria para uma pessoa fazer. Então, que nem, por exemplo, eu não sou médico veterinário, eu tenho 3 cachorrinhas. Não sei o que elas estão sentindo. Então, vou lá e pago. Eu aprendi biologia, mas não tem como aplicar a biologia que é hoje. Entendeu? A química. Então, são coisas assim que eles têm que entender que, tipo assim, eles precisam pro vestibular. Hoje, querendo ou não, o vestibular do Brasil é desse jeito, que eu também não acho ruim, que eu acho que o ensino médio do Brasil pode ser maçante, mas eu acho que é um ensino médio que completa a base para todo ser humano. É difícil um pouquinho? Mas exige também de você querer. Mas, pelo menos, quando eu falo com meus alunos, você vai fazer o ensino médio lá nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem física. Aí você vai para uma faculdade de física, você tem que fazer as partes de especialização dentro da faculdade, que são as adaptações. Professor, mas eu não vou fazer física. Não importa. Em algum momento da sua vida, você vai precisar de um conhecimento básico, simples, para aplicar aquilo, para saber o que é. Tem que ter a noção. A noção. A minha namorada, ela fala bastante pra mim. Ela fala, Rafa, eu não sei o que eu procuro pra obter essa resposta. Porque você não sabe a base. Então, é o que eu falei. Eu tenho um coleguinha que ele tem 11 anos. E ele queria montar o primeiro PC gamer dele. Sim. Eu falei, tá, legal. E aí? Como é que a gente vai montar? Você sabe o que é uma placa de vídeo? Você sabe o que é uma memória? Você sabe como funciona tudo isso? Não sabe. Então vamos aprender para você saber como é que você vai montar um PC gamer. Justo. Mas qual que é a melhor placa de vídeo para eu jogar o Warzone? Falei, pô, vai lá e pesquisa isso no Google. E aí você vai começar a entender sobre placa de vídeo, as diferenças da placa de vídeo. E vai estudar sobre hardware, sobre o que é um bit. Eles querem tudo na mão, cara. É assim, tipo, é para agora, é para já, é na mão. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que se formou, né, ano passado, e a gente chama ele de Risada, né? Risada, um grande abraço para você, gosto pra caramba de você. E ele é um cara que, por exemplo, quando a gente entrou na pandemia, ele tinha um computador, ele queria montar. Aí ele chegava, me chamava lá, Puzão, me ajuda aqui a montar o computador? Eu falei, não, Risada, meu, você tem que aprender, meu, você tem que, né? Não é só chegar e falar para você, ó, faz isso, porque querendo ou não, eu falo para eles, montagem de computação de computadores, eu sou técnico de informática também, né? Vai de gosto. Por exemplo, eu sou um cara que gosto muito da linha da AMD. E eu também. Eu tive um Duron 800, eu tive um Atom 3400 em 2008. Tudo para mim foi AMD. Tudo para mim foi Radeon, aí AMD. Tudo casou muito bem para mim. Então, eu sou um cara que chega hoje, monta o computador. Cara, eu vou pegar um Ryzen 7, vou pegar a placa-mãe vou pegar uma RX 6800 XT. Cara, tudo da AMD, tudo. Eu sou um cara fanático pela AMD, pelo crescimento que a AMD teve. Eu gosto também, eu gosto bastante. Então, eu sou isso. Mas tem gente que não. Mas professor, e Intel? Cara, cada um tem a sua característica. Entendeu? Então, eu gosto da AMD porque ela me entrega esse performance.
pelo custo-benefício X. A Uhum. Intel te entrega esse performance pelo custo-benefício Y. O que vale para você? Uhum. Eu penso desse jeito. Ah, por que você não gosta da placa da NVIDIA? Não é que eu não gosto. É que eu já fui, cresci, e eu já tive placa da NVIDIA. Uhum. Eu já tive Uhum. uma GT 9800, né? Mas Antigona. flui melhor com a Para mim, foi o Radeon. melhor com tudo Uhum. com AMD AMD. Radeon, cara, entendeu? E eu falei, é tudo de gosto. É tudo É, de gosto. eu acho que quem gosta da AMD e monta o computador, o hardware, é porque gosta de viver sob tensão com aqueles pinos no processador. Ah, não, Aquele mas é a parte mais delicada. Depois que cara, a passou Intel isso, também é chato pra se entortar aqueles pinos do BGA dele, cara. Muito chato, muito nossa, é chato. muito. E é perigoso, assim. Então eu falo, pô, viver com gostar de AMD, usar AMD, se você realmente monta, desmonta, troca pasta, enfim, Meu, tirar o é um cara processador é o que pior. vive na linha ali, ó. Por Quantos e causa quantos dos pinos eu já não pinos, né? entortei já, cara? Meu Deus, cara, pelo amor de Né? Deus. Eu montei um agora, eu comprei aquele kit Xeon X99 da Eu China. tenho ele, eu Você tenho ele. tem um, eu comprei Eu tenho um. um pra fazer, quando eu mudar de casa, vai ser meu PC de stream pra abrir stream. Ah, você comprou um qual? O 2650 ou 26? 26, não, 2666, V3. 2666 V3? É o V3 ou V4, não lembro, uma coisa assim. Eu peguei o 2650 V3. Eu É peguei. V3, isso, é o V3. E aí eu comprei ontem 32 GB de RAM pra ele, que veio com 16. Eu comprei mais 16 ontem lá também pra ver. E só falta a placa de vídeo. Eu vou pegar uma 5500 XT daquelas da AliExpress também, Sim, porque sim, sim. eu não jogo, professor. Eu gosto muito de videogame. Eu uso o computador, eu comprei um computador bom, um AMD. Eu tenho hoje uma B550 com um Ryzen 4600G? Pode É ser? Acho que é 400. 400G, 5, quase em 5, É, com 32 GB e ainda tem espaço para mais ainda. E eu comprei porque eu fiz um mestrado em ciência e tecnologia e eu fui para a área de genética. Eu Você precisa trabalho fazer cálculo com. Eu trabalho com controle de poluição industrial, eu trabalho com lubrificantes, com processos de usinagem, com a parte química, né? Certo. Então eu troco química tradicional por química verde, derivados verdes, né? E aí eu tenho uma pesquisa já há mais de 10 anos que eu estou fazendo na área de controle de micro-organismos para fluidos de usinagem, aquele de tornearia, de corte, né? Sei. Que é solúvel. E quando eu fui fazer o mestrado, eu falei, pô, vou fazer um mestrado. O professor me convidou para fazer um trabalho na identificação de organismos. Falei, pô, vai ser legal pra caramba, eu vou ficar lá. Daí eu me imaginei cultivando e virando frasquinho, né? Que nem o Big Bang Theory, as meninas lá ficava Sim, sim. cortando coisa e tal. A microbiologista esquisita. A namorada do Sheldon, a Não, Amy. a Amy e a do Howard também, que ela trabalha Sim. com microbiologia, né? E eu falava, porra, legal. Não, eu cultivei uma sessão assim, ó, passei 2 anos com linha de comando fazendo estatística, fazendo programação. Eu tive que comprar um computador bom porque eu demorava 3 dias para processar um genoma ali, Um um genoma. DNA de um organismo. Então eu comprei um computador bom, a gente tem um super computador na Univale, ali na universidade, um super computador mesmo, assim. Mas eu tinha que ter o meu para poder fazer as coisinhas Faça em pequenas e casa, né? Porque querendo ou não, você adiantar. trabalha em casa com o mestrado. Não tem como E, sair e aí eu tive pra que lá. aprender sobre hardware. Eu não sabia nada de hardware. Eu gostava, tinha aquele gosto e tal, mas eu não sabia. Eu pagava para alguém. Eu pagava para alguém fazer a troca da pasta térmica, eu trocava alguém para limpar, trocava alguém para arrumar. Hoje não, eu monto eu mesmo sozinho em casa, porque eu aprendi como é que liga os cabos, como é que põe a pasta, como é que. Aprendi, fui atrás. Porque quem você falou, e é uma frase que eu repito: quem não sabe, paga. É, cara. Vai acabar Simples. pagando. Ô, professor, indo nessa vertente de formações, né? Você fez então. Hoje você está dando aula de física, matemática, astronomia, na escola pública e privada. Não, eu dou aula de física é física, educação financeira e astronomia na privada e Uhum, ciências na pública. Matemática, não estou esse ano dando aula. entendi. Hoje, como que você vê que os seus alunos, assim, ó, o quanto que você consegue influenciar eles nessa vida de exatas? O quanto que você consegue despertar esse gosto neles, assim como a Glorinda despertou?
Você tem alguns personagens ali que você fala, nossa, esse cara vai ser um gênio da matemática ou da física? Você enxerga isso? Em Olha, alguns? eu tenho alguns, né, desde os pequenininhos até os grandões, eu tenho sim, mas a escola é um processo, né? Eu sei alunos meus que são assim excelentes em matemática, né, no Fundamental 2, sexto e sétimo ano. Quando vão para o oitavo, nono, não sei o que acontece. E isso vem em todas as escolas, eles se transformam, não querem ficar aprendendo, não sei se é o desgosto ou não. Não sei, cara, não sei. É uma coisa assim que é um processo que acontece que a gente perde assim, muito aluno bom para um aluno que não quer mais estudar direito. Eu não sei qual é o processo, Eu né? acho que são Então, hormônios. pode ser. Eu acho que são Porque, hormônios. por Eu falei pra exemplo, minha namorada é psicóloga, uhum. arte terapeuta de criança, eu falei, acho que são hormônios. Quando chega ali, os hormônios embaralham a cabeça das Não, crianças. cara, e assim é incrível. Tinha aluno que no sexto e no sétimo, só notão, meu, só 10, 10, 10, gosta, chega no oitavo, no ano, cara, eu não sei o que acontece. Ah, professor, vou fazer de qualquer jeito. Ah, professor, tá bom, 6. Começa a Sabe, é ficar uma coisa assim. desleixado, né? Preguiçoso. Então, assim, eu não sei, assim, eu não gosto de falar muito isso, porque senão vai, é, Uhum. eu Vai posso até reverberar ficar, depois. eu posso até ficar, né, marcado aí, né? Uhum. Mas é um processo muito complicado, tanto no público quanto no particular, em questão de avaliação. Né? Então, É. é uma coisa assim que tem que ser arrumada urgentemente. Não sou eu que vou fazer isso, porque querendo ou não, eu já tentei, só tomei na cabeça, né? Então, sabe aquele cara que você quer revolucionar e aí quando chega na realidade você já eu tomei muita paulada na cabeça por querer fazer isso. É, Muita paulada. eu imagino que sim. Eu sou um cara que eu tenho uma participação na cidade, assim, de associações, de conselhos, né? De querer propor soluções. Não, eu não sou um cara que critica, eu sou um cara que tenta encontrar a solução. Fui Sim. programado pela minha faculdade a fazer isso, né? Pela minha formação nos últimos 15 anos aí, a fazer isso, a trazer soluções. Então eu trabalho muito com números. E ultimamente eu estava aqui na minha cidade vendo os números indicadores de educação da rede estadual, né? No caso que a gente tem mais disponível é estadual, não tem muito municipal. E eu fiquei assustadíssimo com os números que eu vi de eficiência, né? De desempenho do colégio estadual aqui em português e matemática, que é o que eles mais nivelam ali. De 0 a 10 a gente tirou 2,5 na média. dois e Ah, meio é muito ruim. E para que está servindo a educação, né? E eu lembro quando eu saí de São Paulo, talvez um pouco antes, tinha aquela ideia que a rede municipal, estadual não reprova. Isso ainda é, acontece assim? ainda é, ainda Ainda é. não pode reprovar. Não, agora na rede estadual, na municipal eu não sei, mas na rede estadual existem séries que você pode reprovar o aluno. Você tem uma Hum, ideia? Ó, sétimo e oitavo ano não se pode reprovar. Segundo ano e primeiro ano, se eu não me engano, não pode reprovar. Não confirmo, mas eu acho que aham. primeiro e segundo não pode, sabe? São coisas assim É que, como estranho. assim? Você sabia que a Deve ser broxante pra ti, né? bruxante Né? pra caramba, cara? Eu já peguei sala, sala que o aluno chega e fala assim para mim, ah, professor, vou fazer um trabalhinho lá no quarto trimestre, você vai me dar 5, eu vou passar. Ele errou? Não errou. E fica o ano todo tacando o F na sala, zoando e atrapalhando você, atrapalhando os alunos que querem aprender, né? Porque Uhum. na rede pública tem muito, tá? Muitos alunos são, como eu posso dizer, eles são calados, né, entre aspas, por os alunos que fazem bagunça, e eles deixam até de fazer as coisas porque eles não querem ser o diferencial na sala. Eles não querem ficar assim mostrando, falando, eu quero fazer porque eu quero aprender. Não. Então isso é broxante demais, cara. É Yeah. broxante demais. Eu entendo, eu compartilho. Eu fui professor do curso técnico. Eu formei 11 turmas de técnico em petróleo e gás. E eu sentia isso também, que tinha uma galera bagunceira, dependendo da turma, né? Tinha um pessoal mais bagunceiro, tinha algumas pessoas que estavam ali realmente para aprender,
algumas pessoas que não queriam participar, estavam ali absorvendo como uma esponja, mas não saía nada dali. Não. Não tinha uma contrapartida, não era um caminho de duas vias, tipo, vamos debater, vamos conversar, vamos aprender junto. Não, isso não acontecia. Algumas pessoas eram esponja, outras estavam ali muito esforçadas, empenhadas, talvez porque tinham um pouco mais de maturidade, Maturidade. talvez. Mas, no geral, tava ali por obrigação, porque tinha que estar ali e, pô, faz aí, né? Tipo, vai indo aí, professor, Vai vai indo indo. aí, né? Pô, professor, legal, você é uma pessoa muito gente boa, você é uma pessoa muito boa de conversa. É como eu via você ali na streaming. Eu falei, esse cara é gente boa, eu preciso falar com Sim, ele. sim. Cara, é que assim, eu vou falar uma coisa pra você. Tipo, nós não podemos falar muito, porque querendo ou não, eu posso sofrer muita sanção do Estado ou até mesmo da rede Sim, sim. privada. É complicado, né? Uhum. Algumas coisas são notórias e são, assim, gritantes aí pra você ver e o pessoal olha e, né, a gente comenta muito. É, Na Mas educação, cara, você tem que ter muito jogo de cintura. Muito, assim, você sabe muito bem, mas, assim, para ensino médio, que é uma área onde o pessoal está começando a aprender, ensino fundamental, o jogo de cintura tem que ser absurdo. eu Muito admiro absurdo. muito o trabalho de professor, admiro muito. Nasci no Dia dos Professores, dia 15 de outubro, fui professor, admiro muito, principalmente vocês que trabalham com a base. Eu acho que vocês tinham que ser muito mais valorizados do que são, professor de base, muito mais. Acho sim que tinha que ter uma reforma das cadeiras ali da base, a educação financeira. Você falou agora, você dá aula de educação financeira na escola privada, não na pública. A Na, gente. na pública tem essa história aí de novo ensino médio, de você ter Uhum. as aulas eletivas, não sei o quê. Mas, cara, eu falo uma coisa pra você. Na pública ou na particular não vai mudar nada. Ó, eu tenho, vamos por assim, vamos chutar, eu tenho 300 alunos em educação financeira. Se 30 querem aprender, muito. Entendo. Mas no final, eu acho que a educação financeira tem três pontos principais que eu acho que tinham que ser inseridos na escola básica: educação financeira, que a gente está falando, a parte de educação física, mas não educação física de praticar esporte, educação física de aprender a se mexer. Você deve ter dor A nas costas motora, de ficar na motora, cadeira, motora, exatamente, motora. de aprender a se mexer. Eu me machuco, eu tô travado da coluna, enfim, tratando. E foi um acidente que eu tive há 10 anos atrás na academia. Normal, no dia a dia. Me movimentei errado e hoje tô lascado. E a terceira seria algo relacionado à cidadania, a você poder Voltar sair, nessa cidadania antiga. Cara, saber o que é um vereador, saber o que é um deputado, saber o que é uma política pública, entender um pouco disso, né, de cidade, ciências e você política, né? acredita que eu tive uma sala em educação financeira onde toda aula que eu falava sobre educação financeira entrava em política, cara. Toda aula. Porque Porque tem tudo a ver. eles queriam debater sobre economia, não sei o quê, e eu falo uma coisa, eu posso debater, mas eu não pendo para nenhum dos dois lados. Se eu sou do lado direito, eu sou do lado esquerdo, não importa. Entendeu? Eu não pendo para nenhum dos dois lados. Eu vejo qual que é a maneira certa de se resolver. Exato. A Eu, minha opinião política eu não deixo claro para ninguém, entendeu? eu tenho a Cada um. mesma posição que você. Eu falo, eu apoio ideias. Ideias, números, projetos, a ciência. Porque se você fizer um trabalho lá dizendo que X é X, Y é Y, vai estar lá. Ó, tá aqui, ó. É Com isso aqui. certeza. Por quê? Tem uma fundamentação, tem uma metodologia, foi avaliado por uma banca, foi publicado, teve revisão e não sei o que, não sei o que. Foi o cara lá e tentou negativar essa teoria e não deu certo. Então isso aqui é verdade, cara. Eu vou apoiar. Ah, mas é o lado B, o lado C, o lado D. Foda-se, eu não quero saber disso. Não tem essa. Não vou O que é fazer. certo. Às vezes eu sou muito prático por causa das datas. O que é certo, o que é errado é errado. E dane-se, É, sabe? Tipo, né? dane-se mesmo, sabe? Tipo, é bem desse jeito mesmo. Eu penso muito assim, e eu falo para eles: vocês nunca vão ver uma aula minha querendo atender para um lado para o outro. É sempre pelo lado que tem que ser o certo. E se eu tiver que criticar a pessoa com que eu achei que era boa ou ruim na política, não importa. Eu vou criticar porque o que tem que ser feito é para a melhoria de todos. Mas Não pode. as crianças deveriam ser educadas para entender a importância, para não Ah, votar num mas aí, tiririca da vida, mas né? aí que tá, cara, não, questão toda.
é a educação básica e não é de escola, cara. Hum. Hoje essa geração não é, o problema todo não é educação básica. Não, vamos sim, vamos. Tem uma Eu, quando parte de culpa, né? Tem uma eu, parte de. quando eu falo de educação básica, não é que eu estou falando assim que eles não estão aprendendo, certo? O Uhum. que está acontecendo muito hoje, cara, é a educação de casa que está falhando. Muito, cara. Uhum. Na época nossa, você sabe muito bem que se você tivesse certo, não importa, e você discutisse com o professor, tu ia tomar duas na bunda. Não estou defendendo que tem que se bater ou não, pelo amor de Deus. Mas você Essa é ia uma ser linguagem, né? Uhum. você ia Nossa. ser repreendido em casa para depois da sua mãe ir na escola e falar o porquê que ela brigou com você, sendo que você estava certo. Minha mãe Uhum. fazia isso. Minha Uhum. mãe me repreendia e depois ela ia na escola. Você está certo, agora eu vou lá falar com ela porque eu sou adulta, aí eu vou resolver o problema. Você não tem que bater de frente com adulto. Nossas mães eram igual a mãe do Cris, né? Era Igual a igualzinho. Rochelle. A minha era igual a Rochelle. Era Uhum. igualzinho. Esquentava o chinelo. Entendeu? E assim, Quando cara, hoje precisava e você defendia vê um quando. aluno hoje querendo vir para cima de você, e te xingando, e te, sabe, e te desrespeitando por besteira, porque você mandou guardar o celular, cara, ou porque você reclamou porque o aluno estava no banheiro, em vez de ele Uhum. estar na sala de aula, sabe? Uhum. São coisas assim banais que os alunos não estão entendendo que, cara, é hierarquia. E eles só vão aprender isso na prática. Falta um pouco de respeito, talvez, né? Mano, falta, cara, muito. Minha, Hoje, minha tia, ela é professora da rede pública, meu, desde que eu sou moleque, assim, ela deve estar há 40 anos na rede pública. Até hoje ela dá aula. E ela caramba, apanhou, ela tomou rasteira, ela aconteceu de tudo com ela. Aconteceu de tudo, assim, ó. Tá viva, mas ela foi muito, sofreu muito com a falta de respeito e até fisicamente com isso. eu falo uma coisa para você, cara. Quando eu entrei nessa área de educação, uma coisa que eu prometi para minha esposa, que eu nunca iria tomar um remédio ansiolítico por causa de aluno. Porque se acontecesse isso, eu sairia na mesma hora da área. Com Eu certeza. nunca. Eu prezo muito assim a minha sanidade mental, sabe? Então É. eu falei para ela, se eu ver que está começando a me deixar complicado, cara, eu tenho 6 profissões. Eu volto para uma delas e acabou. E é só virar a Entendeu? chave aqui, né? Trocar É o. só virar chave, eu não ligo não, cara. Só dar um alt tab, né? Dá um alt É, tab, troca. tab acabou, cara. É. Troco sem dor, sem nada, cara. Não, sem remorso nenhum. Sabe por quê? Porque eu tento fazer o meu melhor. Eu tento fazer o meu melhor, sempre, sabe? É uma Uhum. coisa de minha. Eu sempre tento fazer o melhor. Eu tento ajudar meus alunos. Eu vejo aqueles que estão, né, precisando mais e menos. Eu sempre tento ajudar. Eu tento Uhum. ajudar aqueles que querem ser ajudados. Aqueles Uhum. que não querem, eu não tenho o que fazer. Eu não estresso, né? Eu chego, isso é muito da rede. Eu falo isso para as duas redes, tanto para o privado como o público. Fala assim, eu tô aqui para ajudar. Se vocês não querem, galerinha, eu tô ganhando o mesmo dinheiro. Seus pais podem vir reclamar. Vocês querem nota? Uhum. Para mim é de boa ir lá colocar nota. Eu não vou ligar. A nota não Aqui prova nada, né? não vai. Só que assim, depois, quem vai ter que correr atrás são vocês. Sabe por quê? São vocês? Porque o professor tem 2 faculdades, tem uma pós-graduação, tem 4 técnicos, já sou formado, estabelecido, querendo ou não, eu tenho minha profissão. Tenho minha Então, família, meus cachorrinhos. E falei para eles, é, eu é não isso. vou, não vou passar mal por causa disso. Não vou. Não, e é isso, levar. Eu posso até me preocupar, mas eu não vou me lesar por causa Não, disso, né? não vou, Perfeito, não vou. perfeito, Arthur, perfeito. Não vou, eu não vou. Concordo contigo. Eu sou uma pessoa bem assim, bem direta. Eu falo isso muito até no Estado também, porque no Estado, eles, querendo ou não, hoje eles não respeitam muito o professor, mas pelo menos quando você fala com eles do jeito deles, eles entendem, né? Uhum, Diferente do particular que você tentar comentar com alguns alunos, eles não entendem. uhum. Mas, cara, eu falo isso para eles, assim, eu já falo, a minha primeira aula quando eu entro no Estado, eu já falo assim, ó, vocês já estão atrasados 1 ano e meio já. Como assim, professor? Se for comparar em questão de ensino com vocês, com particular, vocês já estão atrasados 1 ano e meio. Vocês querem tirar o Esse tempo atraso. perdido? Aí, eu falo para eles, a gente vai. Uhum. Agora, se vocês não querem fazer o beabá, tranquilo também. A vida é de vocês, né? Eu falo bem assim. Eu falei para eles, não adianta nada eu chegar aqui e me matar e vocês não querem nada com nada. Eu tô falando pra parede. Então, Uhum.
Uhum. Eu entendo. Eu entendo e concordo contigo. Professor, a gente tá avançando aqui, a gente tá em 50 minutos de conversa. Tá tranquilo. Né, legal. Pra Pô, mim, papo muito bacana, cara, muito bacana mesmo. E aí eu queria emendar contigo aqui, pra gente não se demandar muito. Eu falei ali no começo que também você é um professor que faz streaming, joga isso, videogame, né? Eu isso. vi, acho que ontem ou antes de ontem, você fez uma lista com seus melhores jogos ali, os 5 Sim, top sim, sim, jogos. sim, Você sim. falou do Foi LoL. no domingo, no domingo. Eu acompanhei você ali, eu tenho o costume de abrir lives, streaming de games, assim, que eu gosto, LoL, o próprio GTA, e eu deixo numa segunda tela passando e vou escutando ali, como se fosse um filme mesmo, Um filme, novela, né? né? Eu também faço E isso. aí vou aqui, vou editar foto, vou fazer um trabalho, uma planilha, fazer um texto, alguma coisa, e deixo de canto, né? E aí eu vi que você falou que gosta muito de LoL, que você tem um espírito muito competitivo, né? Sim, É, muito, muito. eu jogava LoL também, e você falou que teve o game tá na sua vida desde os 5 anos de idade, né? Eu tive o Master System 1. Meu Deus, eu não tive Master System, cara, eu não Eu tive. tive o Master System 1 e depois ele andou comigo até, sei lá, 15 anos de idade, 16 anos de idade. E depois, com 25 anos, eu tava morando aqui em Santa Catarina, saí de São Paulo, eu comprei um PlayStation 2. Nossa. Foi os únicos videogames que eu tive. E tem uns amigos que a gente joga muito, a gente joga Mobile Legends, que é parecido com o LoL, né? Mesmo Só com que o LoL, para eu sei celular como é. ali. E a gente começou a jogar porque éramos amigos que estavam distantes, a gente nasceu junto ali desde pequeno, daí quando adultos foram separados ali, cada um foi pro seu trabalho, e a gente ficava trocando ideia, falou, pô, já que a gente vai trocar ideia, vamos jogar uma partida ali, né? Daí usa o comunicador do jogo, tal, bate um papo e isso é essa experiência que eu tenho com games. Eu sou uma pessoa que mais assiste do que Que joga. joga. E hoje você faz streaming ali, hoje você está no GTA RP, né? E tá aí, Você está fazendo sua live de GTA. isso. E como é que você chegou nisso aí, cara? Porque uma Cara, coisa é a gente ser nerd, né? Eu sou sim. nerd tanto quanto você aí, eu acho que eu posso tomar a liberdade de dizer isso. Hum, Somos nerds, Né? começamos sim. Mas outra coisa é você E estar ali não jogando é. videogame e chegar nessa proporção que você chegou, né? Com um time forte ali, um contexto muito legal, né? Se você puder compartilhar como é que Claro, foi isso. claro. Como eu falei pra vocês, né? Eu tenho videogame comigo desde os 5 anos, pelo do Atari 2600. Nossa, Daizão. Tive. Só simples, né? Eu tive o Atari, depois eu migrei pro Mega Drive, que meu pai me deu. Tudo com muito esforço, tá, galera? Pra você ter uma ideia, meu pai comprou esse Mega Drive em 10 parcelas de US$ 10 na época. Meu pai pagava em dólar em 1994, 95. Era um Que pra meu tio me um, né? comprou, Era era um para bom. um, né? Era muito difícil. Depois eu ganhei um Super Nintendo de um amigo da empresa do meu pai, que ele ganhou numa rifa, ele não tinha filhos. E ele falou: Fernando, você quer? Seus filhos querem? Quero. Aí eu fui buscar com meu pai lá na empresa o Super Nintendo. E naquela época a gente alugava fita, nossa, era muito bom. Sexta-feira meu pai ia na locadora. Vou na locadora pegar um filme. Pai, posso alugar uma fita? Pode. Eu alugava uma fita para entregar na segunda-feira. Alugava a fita pra entregar na Alugava segunda. fita, Fita de cara, Master era. System eu Meu. alugava. E aí depois eu fui pro PlayStation 1 com 14 anos para 15 antes de eu comprar meu primeiro computador, meu pai me deu o PlayStation 1. Comprando lá na Galeria Pajé. Lembra Uhum, disso daí? Galeria uhum, Pajé. uhum. Meu pai foi lá, comprou um, meu primo comprou para mim. Depois disso, deu uma parada de games. Em 2004, depois que eu me formei, comecei a trabalhar, deu uma parada muito grande em games. Em 2007 para 2008, eu comprei meu primeiro computador. Eu, né, montei meu computador. Aí comecei a jogar de novo Call of Duty. E desde então, eu voltei para os games no PC. Tive meu PlayStation 3 antes de casar, um ano antes de casar. Eu falei com a minha esposa, né? Eu quero comprar um PlayStation 3. Eu tava vidrado de comprar um PlayStation 3. Ela, compra. Compra porque você trabalha que nem um cavalo. Eu trabalho nessa época, eu trabalhava 16 horas por dia, entre aula e empresa. 16 horas por dia. Caraca. Fora deslocamento. Fora deslocamento. Então ela falou, compra que você trabalha que nem um cavalo Você e você merece. merece. Aí comprei. E aí foi nisso. Eu tinha o meu PCzinho, né? Nós tínhamos o PCzinho para ela trabalhar com as coisinhas dela. E tinha o meu PlayStation 3. E isso eu tinha. Eu joguei o LOL na primeira season, pra você ter uma ideia, em 2009. Caramba. Não curti muito. Eu tenho até meu login ainda do LOL da primeira season, mas eu não curti naquela época. Achei o jogo meio chato. Uhum. E parei.
Em 2016 eu voltei pro PC, né? Eu tinha o nosso PCzinho gamer em casa, eu voltei pro meu PC. E desde então eu tava jogando LoL, sempre joguei LoL. Em 2018 eu comprei meu primeiro notebook gamer. Você E chegou a aí, ser mítico no LoL? Lenda? não, no Não? máximo meu ranking foi diamante. No Diamante? máximo foi diamante. No Legal. máximo foi diamante. Aí eu comecei a streamar no meu notebook gamer, que eu tenho até ele hoje para trabalhar, né? Uhum. É um notebookzinho, né? Gamer que eu falo, porque tem uma placa de vídeo dedicada, ela dá para fazer. Aham. Depois, em 2018, eu falei para minha esposa, eu preciso comprar um PC, né? Aí eu peguei umas peças de doação de um cliente, me falou, Arthur, não quero mais. Era um Core i5 com 8 GB de RAM, Core i5 da terceira geração. Uhum. Montei meu primeiro PC gamer daí. Eu peguei uma placa de vídeo, tinha um DDR3, né? DDR3. Uhum. Pra você ter uma ideia, eu tinha um PS Vita. Um PS Vita. Um PS. Anunciei no Facebook para trocar. O cara quis trocar numa placa de vídeo, uma RX 270X de 4 GB. Aham. Troquei na hora, porque eu precisava de uma placa de vídeo. Troquei. Meu primeiro PC foi isso. Foi um Core i5 3330 com uma RX 270X, uma R9 270X Uhum. com 8 GB de RAM no Caraca. SSD. Aí em 2018 comecei a fazer stream com ele, melhorei, fui melhorando. Aí depois eu peguei um Xeon da terceira geração. Aí eu vi que não estava dando mais, não estava tancando mais o que eu precisava. Aí eu comecei a guardar dinheiro para comprar o meu computador, que é o que eu tenho hoje. Então comecei com a placa-mãe, depois o processador trouxe da China e fui montando o que eu tenho hoje aí. Aham. Jogava muito LoL, né? Então desde 2018 eu só streamava LoL. De vez em quando um jogo de terror aqui e ali, um jogo de aventura, mas era só LoL, só LoL, só LoL. E minha esposa falava que eu não me divertia nas lives. Eu ficava estressado por causa da competitividade. Eu sou muito competitivo, muito. Ao Mas porque extremo. o público te dava Não o. tinha público. Era Não? só eu e Era Deus lá no só pela stream. questão de estar streamando ali, te dava Era, uma garra maior. não, a questão era só porque eu queria ganhar mesmo. Era só porque eu Ah, queria ganhar. Eu sempre fui competitivo. Eu sou uma pessoa competitiva demais. Em questão entendi. de jogo, de futebol, de tudo, de videogame. Nossa, de Para o videogame, ímpar, então. a gente tá. Cara, FIFA, eu ficava louco no FIFA Online quando foi lançado o FIFA Online no PlayStation 3, quando eu jogava, a minha Uhum. internet caía, às vezes eu queria chutar o videogame, cara, casado com 27 anos, tretando cola de jogo, sabe? Tipo, e minha Não, não esposa falava, eu serve, não. né? Não, E não tá ela via, certo. ela via streamando e falava, meu, você não tá se divertindo, você só fica estressado com o LOL, mas eu amava o jogo. Eu tinha o meu duo, né, o Wellington, que ainda a gente conversa bastante. E Uhum. aí, devido ao GTA, ele não gosta de GTA, então a gente se afastou um pouco. E aí, eu tinha jogado GTA na pandemia com meus alunos, né? Na pandemia era assim, eu terminava a aula às 6 horas da tarde, 6 e 1 já estava no Discord com os meus alunos, Sim. né, do particular para jogar LOL e tudo mais. Aí os alunos, professor, vamos Jogar o jogar GTA. GTA? Aí eles falaram assim, porque o GTA, na primeira semana da pandemia, a Epic deu de graça o GTA para todo mundo. Eu Uhum. peguei, obviamente, jogo de graça, eu não ia perder, né? Uhum. Aí Não vamos. sabia disso, senão tinha pego também. Na primeira semana da pandemia, quando decretou a pandemia aqui no Brasil em abril, eles deram GTA de graça para todo mundo. A Aham. Epic Games. Pô, GTA V. Eu peguei, perdi falei para essa. minha esposa instalar, pegar lá o Epic Games e também pegar e peguei. Aí comecei a jogar o GTA Online e tal. E aí eu falei, meu, eu não gostei muito do jogo, não. Joguei um pouquinho, não gostei muito. Tipo assim, não é que eu gostei. Eu tava tão vidrado no LoL que pra mim não tinha outro jogo. Sim, Era você só tá LoL. com um patamar aqui em cima, não vai ser algumas horas de outro jogo que vai se igualar, né? Aí, tipo, beleza. Aí, ano passado, pra você ter uma ideia, como que eu cheguei no RP? Ano passado, em agosto, eu comecei eu sou da época do Facebook ainda. E aí no Facebook eu vendo os vídeos de um cara louco fazendo umas coisas doideiras no GTRP, não sei o quê. E eu tinha entrado no servidor de RP também em 2020, mas também não curti. Né, que é o Uhum. servidor que eu encontrei o Paulinho, eu já tinha entrado lá. E Uhum. aí um cara doidão, querendo fazer as loucuras que o Paulinho fazia. E era o Paulinho, né? O Uhum. Paulinho fazendo as loucuras. Eu falei, caralho, mano, olha o que esse cara faz. Pô, o GTA é da hora nesse jeito, né? O RP é engraçado, né? Comecei a Uhum. assistir, procurei. O Paulinho foi. A semana que eu comecei a procurar o Paulinho na Twitch foi a semana que ele tomou banimento devido ao que ele ter feito lá o Dark lá com uma pessoa lá, né? Uhum. Mas na zoeira. Aí eu, caramba, eu fui ver o Paulinho no YouTube. Chegava em casa todo dia, 11 horas da noite, já sentava na frente da TV, colocava no Chromecast lá no YouTube, assistia o Paulinho até meia-noite, 1 hora da manhã,
dando risada. Assistindo e rindo, né? E O cara é um rindo, gênio. rindo, Minha mulher, ela fala, o que você tá rindo? Eu falo, meu, esse moleque é um gênio. todo dia, todo dia, todo dia. A Glória Pérez, que escreve a novela, fica no chinelo perto E dele. ano passado, pra você ter uma ideia, ano passado eu tava numa carga de escola muito pesada. Eu tava trabalhando das 6 até as 11h30, às 11 da noite. Todo dia. Caraca, Eu tava numa pesado, carga muito pesado. pesada na escola. Então, stream ano passado zerou. Eu não streamei um dia sequer do ano passado. Tava muito cansado. Então, de fim de semana eu jogava, mas eu não streamava porque tava muito cansado. E stream, querendo ou não, ela te cansa, por mais que você tá com uma pessoa te cansa, né? Uhum. Então, eu não streamei. Aí em dezembrão entrou férias, viajei, porque eu tava também com uns problemas pessoais aí, não com a minha esposa. A gente tava morando de casa de caseira, a gente tinha não tava de caseira de uma escola pública, né? Uhum. Por alguns motivos aí. E a gente tava para se mudar para cá, a gente se mudou em novembro para cá. E eu tava muito estressado, eu fiquei quase 5 anos sem viajar. Aí eu viajei em janeiro, em dezembro. Viajei com a minha esposa, a gente viajou, voltei, sentei no computador, eu falei, caralho, vou tentar jogar RP de novo. Vou dar mais uma chance pra esse Tentar mais uma chance. RP. Aí entrei na cidade que eu conheci Paulinho, que foi a primeira cidade que eu entrei no RP. Qual que é o nome Eu da nem cidade? lembrava. O nome dela é Havana, mas eu já não tô Havana. mais nela porque eu fui banido naquela cidade lá. Eu vejo os vídeos daí, Você sempre viu, o Paulinho coloca em cima, né, o Isso. nome da cidade. Já fica direto. É igual no complexo, que fica direto. Entendi. Aí comecei a jogar lá, conheci os meninos que estavam lá na facção onde eu fui conhecer Paulinho. E aí no dia fatídico, que foi numa segunda-feira do carnaval, eu acordei cedo, como sempre costumo, acordo umas 9, 8 horas, né? Quando é feriado assim, eu consigo descansar bem, né? Não gosto de dormir, não acordar cedo. Acordei, liguei o computador e comecei a ficar lá. E aí era 10 horas, o Paulinho chegou. Mas eu não sabia que era o Paulinho, por quê? Teve algumas ações dos administradores fazendo esse tipo de coisa para cantar coisa, né? Uhum. Então, com a voz modificada. Caraca, será que é ou não? Eu falei, mas mesmo se não for, eu vou entrar na pilha e vamos ver para onde vai. Vou entrar nesse RP porque é vou divertido, entrar, né? Ninguém queria entrar. Tipo, Não importa quem é, se for divertido, vambora. Aí entrei na RP, comecei, aí vocês viram o vídeo. Aí ele perguntou, aí eu falei que eu era professor, e aí foi tudo isso. Aí o que acontece? Quando terminou o RP, eu falei pros moleques da facção. Falei, mano, eu acho que era o Paulinho. E eu acho que eu tô no vídeo do Paulinho. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Vamos ver se vai sair à noite. E o Paulinho falou que tinha ficado a madrugada toda tentando gravar, não conseguiu, foi dormir um pouquinho e depois voltou. Porque ninguém queria aceitar o RP na cidade, né? Tem essa, né? Às vezes o pessoal não encara muito bem esse estilo porque diferente, né? Esse RP dessas cidades é só tiro, porrada e bomba, não tem uma história, né? Não tem, né? Alguns eu vejo que ele sofre pra conseguir um conteúdo legal ali, alguém que abrace ele, né? Porque sozinho você não consegue fazer, né? Mas aí eu vi ali que ele encontrou você, daí ele tava meio tentando fazer algo, daí você foi lá e ajudou ele na história que ele tava criando ali durante o jogo. E acho que você deu uma faca pra ele, né? Pra ele matar alguém. Eu dei um facão pra ele e a faca também, eu dei os dois. Eu lembro dessa cena, né? Eu lembro que você fez isso e eu penso que é difícil, porque pro pessoal de casa aí que não sabe o que é RP, é roleplay. Você interpreta um papel dentro de um videogame. É um metaverso ali, uma cidade virtual que tem seus bairros, ruas, carros, enfim, é o GTA. Favela. E aí cada personagem é uma pessoa real do outro lado. E daí você interpreta um papel ali dentro do videogame, tem as né? regras, tudo mais. Tem regra. Uma vida real mesmo. Sim. Eu vejo que vocês têm reunião, né, de equipe para deixar regras, porque eu imagino que quando você não tem... Daí é uma pergunta que eu vou te fazer mais pra frente. Eu vou deixar você terminar a sua ideia aí do Paulinho. Daí você falou que tava no vídeo do Paulinho e... Aí, beleza. Aí eu mandei mensagem, aí eu vi no vídeo, aí à noite eu tava streamando, eu não sei porque eu abri stream à noite. Aí o menino da favela falou assim, professor, porque eles me chamavam de professor lá, né? Porque eu me titulei professor. Professor, você tá no vídeo do Paulinho. Eu falei, sério, já saiu? Ele falou, já. Aí eu abri o vídeo, comecei a assistir, puta, dei uma risada. Tem até no YouTube lá depois, né, o meu vídeo de fazendo react do vídeo do Paulinho. Aí eu peguei o zap do jogo, falei, agradeci o Paulinho. Falei, pô, é um sonho estar no seu vídeo, muito obrigado, de verdade. Eu sou professor de verdade. Obrigado mesmo, cara. Meu, eu tava já
falar para você que eu estava satisfeito por ter participado do vídeo do Paulinho, somente isso. Sem ele ter convidado, porque ele não convida, é tudo espontâneo mesmo, tá? É uma coisa espontânea, ele tenta fazer de verdade, tipo, do espontâneo. Dá pra ver né? que ele não, sofre. É espontâneo mesmo, ele não chega num cara e fala assim, ó, vou gravar hoje, você me ajuda? Não, é tudo espontâneo. Você tem uma ideia, o Paulinho ele fecha às vezes a stream 1h da manhã, tem dia que eu tô acordando 6h30 e ele tá mandando no grupo assim, tô gravando ainda, gente. Eu 7 acredito. horas. Que ele fica a madrugada toda rodando para ver se consegue o vídeo. Ele fica. Eu acredito. Tem dia que ele acorda 1h da tarde para gravar o vídeo, porque não conseguiu de madrugada. O cara é foda. Fazendo só uma aspas aqui, vou abrir um corte. Eu não sou um influencer, eu não sou streaming, nunca fui nada. O Nagunda, esse programa que a gente está conversando aqui hoje, é um programa que ele surgiu de uma participação social minha na sociedade, que eu vi que a sociedade não estava entendendo o que eu estava falando e eu precisava dar argumentos para ele. Sim. Falei, pô, eu não vou sair um por um conversando. Então, pô, eu vou montar um programa, vou chamar as pessoas, a gente vai conversar. Quem sabe isso no futuro dê argumentos para pessoas novas. Claro. Então, eu não sou... E quando eu falei, vou montar, montei o estúdio, pintei e comprei coisa, falei, porra, agora eu tô pronto. Só que na hora de editar vídeo, de fazer uma arte, fazer uma postagem, eu comecei a dar muito valor para essas pessoas que fazem um negócio com qualidade. Também, cara, como o Paulinho faz, como outras pessoas fazem fora do videogame. Não dá conta. Não dá conta, é editor. E tem um enredo, você tem que gravar com enredo, depende de um terceiro dar certo, né? E eu comecei a dar mais valor porque, gente, eu sofro aqui. Mas vai lá, professor. Isso. E daí ele te convidou? Aí, no outro dia cedo, eu entrei na terça-feira para fazer não sei o quê, porque um amigo meu me chamou, eu entrei. No RP? No RP, 2h da tarde. Não, acho que foi 11h da manhã. 11h o Paulinho me manda mensagem. Tu é professor mesmo? Eu falei, sou. Ele falou assim, pô, gostei de você. Quer ir pro complexo? Eu não acreditei, tá ligado? Tipo, eu falei, tá falando sério? Ele falou, tô falando muito sério. Você quer ir pro complexo? Eu falei, quero, cara, lógico. Ele me dá seu Insta, me passa a arroba do Insta, que eu vou te chamar mais tarde no Insta. Aí, cara, passei meu Insta pra ele. Aí, óbvio, eu tenho certeza que ele fez uma pesquisa, ele entrou nas minhas redes sociais pra ver como que eu era, se era uma pessoa... Eu tenho certeza disso, porque ele foi... Tem um perfil lá no complexo. Tem um perfil, dá pra ver. E aí, era umas 6h da tarde, ele me chamou no Insta. E aí, professor, tá afim mesmo? Eu falei, porra, lógico, cara. E eu fiquei o dia inteiro, cara. Eu não conseguia fazer mais nada. Minha esposa via que eu tava inquieto, porque eu não sabia se ia rolar. Porque assim, o convite veio. Mas se ele analisasse meu perfil, talvez, eu não sei se ele fez isso, mas tô falando pelo que eu entendi. Se ele visse que meu perfil não era o legal, ele não ia me chamar. Ele falava, não, pô, professor, não deu, não sei o quê. E, mano, eu fiquei assim, a tarde toda, esperando ele me mandar mensagem. Será que vai? Quando deu 6h, ele bateu e falou... Ele deve ter dormido também, porque deve ter ficado a madrugada toda fazendo o vídeo, né? 6h ele acordou, falou, vamos? Falei, vamos. Aí me passou o contato do Kiko, né? Que é um dos das staffs do complexo. Ele contou comigo. Me passou todas as causas que eu tinha que fazer, fiz. Falei, não, vou abrir uma live. Eu tenho que abrir uma live, porque isso aqui é histórico, tá ligado? Tipo, não tem como. Aí eu abri a live, meu computador estava configurado por LoL, então a live de LoL é totalmente diferente da live de GTA. Você tem que estar um pouco mais clean, porque senão você não escuta a pessoa falar. Aí abri a live, aí tinha 17 pessoas só na minha live. Tipo assim, nunca tive 17 pessoas. Do nada, quando eu abri, 17 nego. E, cara, da hora, pô, legal fazendo aqui, encontrei o Paulinho. Na hora que eu encontrei o Paulinho, cara, que o pessoal... Porra, qual que é o seu nome? Não sei o que. Aí me acharam na Twitch, aí começou. E todo mundo me seguindo, e na minha stream na época, seguidor fazia barulho. E, cara, eu fiquei quase 40 minutos escutando o barulho de subscrição. Pra tirar o som, porque, cara, foi. A primeira stream do complexo, eu não entendi nada que eles falaram. Eu lembro que eu acho que deu meio que... Você falou assim, eu não consigo, tá travando tudo aqui, tá vindo muita mensagem, eu não tô conseguindo. Foi isso mesmo. Foi ali. Eu falei pra ele, é muito barulho aqui na minha cabeça. Eu tentei tirar, não consegui.
eu tive que desabilitar Eu acho que eu tava nessa live. eu tive que desabilitar as notificações no OBS, porque eu não Uhum. estava escutando nada até conseguir, né? E aí o Paulinho me gankou, bati 23 mil pessoas na live, depois eu fiquei pegando 3, 4 mil, claro, era o hype, depois caiu, né? Hoje eu Uhum. tô com uma base de público boa, querendo ou não, durante a semana eu tô pegando 150, 200 pessoas de média, em fim de semana eu estouro com quase 1.000. Pra quem não tinha Então, ninguém, né? opa, deixa eu ver. Opa! Caiu. Aqui. Era uma canequinha. E, tipo, cara, foi assim, absurdo. A minha vida mudou da água pro vinho. Nesses 2 meses aí que eu tô, mudou assim da água pro vinho demais, cara. Que Demais. legal, professor. Pô, eu sou um fã ali. é, Talvez não só de um, de dois, de três, mas do contexto e dos Acompanha, cara. personagens todos. Porque eu percebi que, assim, ó, eu como professor, que nem você, que tem um cuidado em comunicação. Pra mim ali, o jogo, ele já tá explícito que é pra maior de 18 anos. Ele já tá explícito que tem uma linguagem violenta. Mas vocês ali, e quando eu digo vocês, eu não tô dizendo você, o Paulinho, né, o Beco ali, mas o fluxo, né? O complexo, acho que é do fluxo, né? A Isso. cidade do complexo, talvez ela foi preparada com as pessoas certas e treinada as pessoas certas para ter uma questão de não ter tanto bullying, ter tanto hate, ter tanto coisa pesada E a assim. gente tenta, viu? Ontem eu fui dormir chateado com o de hate, cara. Olha, ontem. Eu imagino que constantemente deve acontecer porque vocês estão ali fazendo um puta papel, porque é um personagem que vocês têm que vestir ali, e aí vocês vão adaptar um puta raciocínio rápido para as histórias e criar acontecer, e nem sempre vai agradar o público. Nossa, Quantas vezes a gente não teve os atores de novela apanhando na rua porque não interpretava um gostou. papel que ninguém Sim. gostava. Daí as velhas, as tia do mercado achavam que ele era mal mesmo e ela batia no cara. Então eu imagino e deve ser ruim pra cabeça isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo outras cidades de live, você vê que tem muito palavrão, tem ofensa, tem uma agressão um pouco maior, verbal, né? E Sim. vocês ali, eu comecei a assistir mais. Eu acho que foi até. Eu comecei pelo Bagual, quando ele foi expulso da roxinha e foi pra vermelhinha ali, saiu da Twitch e foi pro YouTube. Sim. Eu conheci ele ali no YouTube. E depois que eu fui conhecer o Paulinho e todo mundo mais ali. E aí eu percebi que, pô, tem um cuidado. Que de repente ali, eu não sei quem são as pessoas que fazem o staff, a administração, mas eu comecei a perceber que, pô, vocês fazem reunião no Discord onde vocês colocam regras. Onde de repente chega lá a Caju, chama todo mundo e dá uma bronca, fala, ó, não, Nossa, dá um não tá esporro, legal lembrou por isso, quê, gente. E cara? ao vivo, pra todo mundo ver. E ao vivo, eles gostam que faça isso, porque eles mostram que não é favorecimento para ninguém. A Caju tava dando esporro no Luqueta na terça-feira, na reunião, cara. Mas assim, ela tava comendo o Luqueta de alma viva, né? Porque E eu é fico assim, sério o negócio. Vocês não estão lá brincando. É divertido, é legal pra caramba, é engraçado, mas vocês têm uma responsabilidade também de entregar um conteúdo saudável pro público. E eu vejo que a Caju, algumas pessoas ali têm um cuidado, vocês têm um cuidado em fazer isso. O sim, Mazzaropi eu acho genial a interpretação de papel que ele faz, o Tiringa, o Fanho, né, que é o Coringa, né? Coringa. Vocês interpretam o papel, vocês interpretam, fazem vozes, vocês fazem trejeitos, cara, é fantástico. Como o É Paulo que eu, disse, o personagem do delegado tá com os trejeitos dele da vida real já sim. hoje. Ele já reconhece de vista o cara de longe. Eu É que eu acho. falo, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu entrei como professor, cara. E, tipo assim, quando o Paulo falou na live dele que o professor talvez iria pro complexo, eu não poderia fazer outro personagem a não ser o professor. E Exato. querendo ou não, eu não deveria ter feito isso. Mas muitos dos meus trejeitos do boneco são meus da vida real, muitos mesmo, A sabe? voz. A voz, o jeito de conversar, o jeito de tratar as coisas, querendo ou não, na vida real. Eu não sou tão bobo assim, mas lá eu tenho que pegar malícia, então assim, eu não tenho a malícia de uma malícia, né, como se fosse de uma favela, assim, então, Uhum. de uma cidade onde é muito perigosa. Então, assim, eu tô ainda aprendendo. Então, assim, eu tô nos meus trejeitos de professor mesmo, de uma pessoa que saiu da sala de aula e foi para uma cidade
onde não conhece quase ninguém, e os caras estão querendo só te ferrar, só te fuder. E Só te cada fuder. dia é uma história diferente, acontece um fato novo, você vai pra uma região nova, acontecem coisas ali que você tem que estar ali hábil, né? E, Tem que estar cara, eu vou falar uma coisa preparado. pra você. O que tá me deixando, assim, mais, às vezes, chateado é eu não tô conseguindo produzir conteúdo novo. Porque, cara, quem não, eu tenho que trabalhar das 7 até as 6h30 e eu, Uhum, às vezes, eu não tenho tempo de planejar alguma coisa para RP. Então, uhum. todos os meus RPs são espontâneos, cara. Quem não, quem assiste minha live, quando chega perto da meia-noite, cara, eu tô com um semblante acabado, cara, acabado. Cansado, cansado. E até porque a gente não vive disso, né? Eu não quero entrar na parte financeira disso, mas a Não, gente não vive disso, né? ainda não. Eu não Ainda não. vivo do meu podcast é pequeniníssimo aqui, é juvenil, né? Novo, é um projeto emergente. E eu acredito que você também não. Então, pô, você tem que trabalhar em 2 empregos, que nem o pai do Chris, e chegar em casa ainda e ser o professor ali no Sim. mundo, no metaverso ali virtual do GTA RP, né? Eu admiro muito, professor. Eu admiro muito. E ainda mais quando eu soube que você continuava dando aula. Outro dia eu vi você comentando que deu aula particular para um menino do complexo ali. No, É, eu vou no... dar pro Ferrão. O Ferrão tá Com o precisando, eu Ferrão, indiquei. você falou alguma. Ferrão, da Grota. Ele quer, Deu. ele quer. Eu comi o rabo dele anteontem porque ele falou que precisava. Acabou o primeiro bimestre, ele foi com nota vermelha. Eu falei, eu não vou te ajudar no quarto bimestre, já tô avisando. Se não der valor, eu não te ofereço de Não, eu novo, falei né? pra ele, se você não me chamar antes do quarto bimestre, eu não vou te ajudar. Ele, não, eu vou ajudar. Não Então, deixa você não pro vai me chamar. final. É, eu falei pra ele isso, não E chama no final, não, que é pior. nesse contexto todo eu falei, caralho, esses caras são geniais. Eu falo todo dia que eu tô assistindo, minha mulher ela vai assistir a novela da. Minha namorada ela vai assistir a novela da Globo lá, das 9 Sim. horas, e eu vou ligar em alguma live de vocês. Ou na sua, ou na da Mel, ou na do Bagual, ou na do Luqueta. Eu vou ligar em alguma para poder acompanhar. E eu falo todo dia, às vezes eu paro assim, eu tô assistindo, eu paro, eu mando uma mensagem pra minha namorada. Cara, você tem que assistir isso. Esses caras são demais. Eles estão criando um contexto muito legal aqui, do além, tá surgindo. Ela fala, para de assistir videogame, você não tem mais idade. Ah, Que idade que a minha gente. mãe fala isso, cara. Acredita, minha mãe fala isso. Quando eu falei pra ela que eu tava começando a monetizar na live, ela não acreditou, cara. Falando, isso é coisa de criança, isso aí. Falei, mãe, você não tem noção que se der certo eu vou viver disso, eu não vou precisar mais precisar na sala de aula. Não porque eu não quero, mas porque aí. Né? Que isso? E, É mãe, uma fala conquista sério. diferente, né? São conquistas a vida, são conquistas. E você chegar. Eu acho que hoje muita gente que joga. Eu não sei, eu não faço parte da comunidade GTA, pelo contrário. Vou até instalar agora na minha máquina nova, eu vou instalar para ver se ele roda legal ali, para ver como é que era entrar no jogo, porque eu nunca entrei, eu te confesso que eu não sei. Eu joguei o último GTA que eu joguei foi o San Andreas. Sandras, Eu comprei na época do Play 2, eu comprei o kit com o todos, Kit. né? Tô Vice ligado. City, tananã, tananã, tananã. Mas eu é a última experiência que eu tenho com o GTA. E eu vejo ali, eu falo, nossa, cara, que conquista. Porque você tá, é como se você saísse de um time que ninguém conhece lá, que ninguém assiste os jogos, e você tá indo para um time da Série A que tá lá competindo para ser campeão, né? E vou falar aqui para você no seu podcast. Eu hoje estou assinando um contrato com um time de futebol para ser streamer de um time de futebol, cara. Caramba! Ele é pequeno, mas é um time de futebol conhecido no estado de São Paulo, cara. Então, Pô, eu, parabéns! eu recebi a Conquistas! proposta semana passada, analisei muito com a minha esposa. Eu não vou Uhum, receber nada, eles vão conseguir patrocínios para mim, mas eu uhum. tô assinando. Então, o anúncio vai ser acho que semana que vem, Ó, né? vou estar Então, presente nesse anúncio aí, me avisa que daí a gente. vai estar na live, pode ser. Cara, que legal, que É o legal. Kim, eu tô na. Tô pelo. Fui contratado pelo 15 de Piracicaba, cara. Pô, que bacana! 15 de Então, Piracicaba. Que legal, que aí legal. eles Isso aí, entraram com o professor. projeto. É, eu tô Pô, indo pra cima, cara. Pô. e é isso, quando a gente começa a se expor na prateleira, você tem habilidades, você desenvolveu habilidades, você estudou, você criou um contexto. Quando você comprou o seu Duron lá atrás, você Nossa. criou um contexto para estar onde você está hoje. Assim, quando eu montei o meu primeiro computador, peça por peça, eu estou criando um negócio a mais. Sim. E eu te dou maior apoio, você é sensacional.
Não sei Obrigado. como que você é como professor, não tive aula. Depois eu vou perguntar para os seus alunos lá, vou colocar uma postagem perguntando para os seus alunos. E aí, a gente tá caminhando para o final. Eu queria te perguntar como que essa foi recebido por seus alunos, essa questão do GTA RP? Porque o Paulinho, ele coloca ali, eu vejo na aba do GTA V da Twitch, às vezes tem quase 1 milhão de pessoas assistindo ali na aba geral, acho que 800, 600 mil pessoas. No vídeo, você tá falando do YouTube. Naquela aba no YouTube, ele No tem acho que YouTube. quase 5 É, milhões, 100 mil, 100 mil. O Paulo bateu no máximo 200 mil de 200 pessoas. mil na live, mas no grupo GTA, Sim, né, sim. chega isso. O Paulinho, eu vi que ele colocou 200 até quando ele falou que ia raspar o cabelo. Cortou, quando ele Foi, bateu 250 mil, que o Luqueta cortou também. foi animal e ridículo ao mesmo tempo. Achei muito engraçado. Mas é muito pop. É pop, né? O Paulo tem 4,5 milhões de pessoas no YouTube, em um dos canais, no outro ele tem 2. O Bagual tem muita gente. E eu acredito que todos os seus alunos, eu acho que deve ser 80% dos seus alunos, devem saber que você tá lá. E como é que foi isso? Ele deu problema pra ti? Facilitou a Foi um vida? probleminha no começo. Foi um probleminha no começo porque os alunos não sabem distinguir o professor do professor do beco, A né? vida real da. Na primeira semana eu nem reclamei, porque era uma coisa assim, por exemplo, eu posso falar para você, tanto para o particular quanto para o Estado, é uma coisa nova para eles de ter um professor que é famoso, um professor que conhece alguém que eles assistem. Então, assim, na primeira semana, eu expliquei, conversei, brinquei com eles falavam, não sei o quê, postava vídeo no Instagram, gravava com eles, mas porque eles queriam ter essa noção. E eles me receberam muito bem. Quando um descobriu, foi assim, no particular, eu comecei a abrir live e eles não assistem minha live, meus alunos não assistiam. Quando o Paulinho postou o vídeo naquele dia, ao abrir live na terça, aí o vídeo foi na quarta, na quinta, na sexta-feira um aluno chegou e falou: professor, o senhor tá jogando GTA? Eu falei: tô. RP? E sim. O senhor participou de um vídeo do Paulinho? Eu falei: sim. Sou eu o professor do vídeo. Ele: você tá brincando? Eu falei: não tô brincando, olha minha live hoje. E aí quando ele viu lá complexo, tava com o Paulinho, ele falou: cara... E aí começou o zap: mano, vocês não sabem, o professor tá com o Paulinho. Aí começou o particular: caraca, professor, você tá com o Paulinho, que não sei o que, e todo mundo louco. Tumulto na escola. Na pública demorou um pouco mais, porque eles não estavam sabendo se era eu ou não, e estavam com vergonha de perguntar na época, porque, querendo ou não, quando eu entrei no complexo, eu acho que era a segunda semana de escola de aula do público. Uhum. Aí um dos meninos ia perguntar: professor, eu falei: sou. Ele: mas você tá com... Ah, mas aí a escola inteira agora sabe, né? Tipo, aí os caras ficam doidos. E aí eles estavam querendo, por exemplo, no público, ficar só querendo conversar do jogo, só querendo engolar. Eu falei: não, pode parar. É aula, quando dá 10 minutinhos antes de acabar a aula, a gente conversa, mas vocês estão querendo... Não. E aí foi um problema para mim. Mas eles me receberam de braço aberto, né? Eu tô aqui, meus alunos de final de semana me assistem. Deram o maior apoio pra ti. Deram. Pô, que legal. Que legal mesmo. Bacana, professor. Pô, eu te dou o maior apoio também. Continua. Eu ia te falar, te dar uma dica de quem assiste, né? Pode dar, Querendo pode meter o dar. bedelho. Comece a inserir uns conceitos científicos no meio Eu dos tentei, RP. cara. É que talvez não seja O bem pessoal receptivo, não quer, né? não foi bem recebido. Entendi. Assim, teve alguns, por exemplo, algumas banquinhos que eu fiz com o Bagual, que a gente fez umas brincadeirinhas de matemática, mas quando a gente vai tentar inserir, o pessoal não aceita bem, entendeu? Então, tipo, eu prefiro não ficar forçando. Eu tentei fazer isso no começo. Eu de imagino. inserir, de falar, não sei o que e tal. Aí o pessoal não aceitou muito bem, falei: deixa quieto. Vamos fazer fazer a Olimpíada de Matemática do Beco. Eu pensei nisso também, de fazer um passo-repasse. Falei com o Bagói: a gente vai fazer. Nossa, o Um passo-repassa, passo-repassa. que Só que em vez de bacana. ser torta, vai ser com arma. Aham. Então, por exemplo, passou, pega um tipo de arma e aí bate no outro. Aí quem cair primeiro perde, entendeu? Tipo, vai fazer, Ah, vai que perdendo os legal. elementos de cada grupo, entendeu? Que bacana, que bacana. Pô, tem tudo pra dar certo, cara. Tem tudo pra dar certo. Vamos ter que encerrar aqui, que já tá nosso limite aqui. Chegamos 1h30 de gravação, Nossa, professor. da hora.
Pô, muito obrigado. Você é um cara Obrigado. muito gente boa mesmo. Eu tenho família em São Paulo, eu tenho empresa em São Paulo, então uma vez a cada 2 meses eu passo uns 10, 15 dias aí. Próxima vez que eu for, de repente manda uma mensagem pra gente tomar um café ali, tomar né? café, pô, legal. Eu vou estar por aí. E, cara, de coração, assim, ó, boa sorte no complexo. Obrigado. Você se arrebenta lá, eu acho que no contexto, é isso que eu te falei agora, no contexto que você tem, é fantástico que você teve essas conquistas e como professor, né, também. Então, cara, te dou o maior apoio. O Nagunda Podcast está aberto aqui para você, quando quiser conversar, quiser fazer qualquer coisa, bater um papo. Eu sou cientista também, tenho um quê de cientista. Se quiser bater um papo, enfim, a gente tá à disposição e me coloco à disposição. Vou te deixar aí aberto para você dar recado para quem você quiser nesse finalzinho. Se quiser mandar um beijo para alguém, um beijo para o Paulinho, um beijo para seus alunos. Fica à vontade. Se quiser reclamar com alguém também, a câmera e o microfone é todo seu. Tá. Gente, obrigado mesmo pela oportunidade, né, Rafa? Quando você falou, eu achei máximo, né? Uma coisa assim que mistura aí ciência, né, com o atual cenário gamer. Maneiríssimo que você tá misturando tudo isso daí. É uma coisa que o pessoal ainda não sabe agregar, né? Então, ou é um ou é outro, não sabe misturar. Obrigado pelo Paulinho, ele sabe muito bem, eu sempre agradeço ele pela oportunidade, né? Então, acho que é um menino de 22 anos maravilhoso, um cara que só tem a crescer. Eu tenho 36 e, para você querendo ou não, eu aprendi muito com ele já. Cara, então, pra vocês terem vendo que não tem idade para você aprender e não tem idade para você ensinar, né? Então, é isso daí. Espero que vocês continuem assistindo o professor, dando um apoio, porque, querendo ou não, é difícil. Como eu falei aqui, eu trabalho das 7 da manhã até as 6:30 da tarde. Vou fazer live até meia-noite, 1 hora da manhã. Então, todo dia o professor tá com cara de cansado, assim. Às vezes eu não entrego um conteúdo bom, porque às vezes eu tô muito cansado para pensar nas coisas. Mas, no meio do ano, a gente vai tomar uma decisão aí. Estamos evoluindo, né? Estamos E evoluindo. é isso. É isso. Sigam nas redes sociais do professor. Depois eu, na Nagunda, eu talvez deixe aí Já na tá aqui descrição. embaixo da... Ele tá correndo aqui desde o começo do vídeo, aqui embaixo da professor... Sigam as redes do professor. Do Instagram é professor_do_beco. Lá no Instagram a gente vai marcar. No YouTube é a mesma coisa? Arroba a mesma coisa. E na Twitch? Na Twitch é a mesma coisa. Então vocês podem seguir lá o professor Arthur, também conhecido como professor do Beco. Isso. Um cara muito gente fina, pessoal, muito gente fina mesmo. Gostei bastante do papo. Confesso que quando eu mandei o convite para ele, eu tava com medo dele nem me responder, e ele me respondeu super atencioso, entendeu, viu o projeto e falou: pô, eu consigo participar disso pra gente bater um papo, sim. Então agradeço de coração. Segue ele lá no Instagram. Professor, eu vou fazer a chamada final aqui, daí eu vou parar a gravação e daí só quero me despedir no offline de ti, tá? Então, pessoal, agradeço vocês de coração. Segue eu lá no Instagram, eu sou Rafael.marmota, o anfitrião do Nagunda Podcast. Nós somos um programa emergente, de baixo custo por enquanto. Estamos aqui num quarto dentro da minha casa, chamando pessoas, trazendo pessoas de atitude em contextos diferentes. Cada um no seu quadradinho, né? Acho que ninguém tinha vindo aqui ainda que tivesse esse perfil do professor. E ainda mais professor de física, que temos poucos aí formado em física. Então eu agradeço de coração, professor. Agradeço a todos vocês que estão assistindo a gente. Segue lá no Instagram, @Nagunda Podcast, lá no YouTube, Nagunda Podcast, e também no Spotify. Muito obrigado, pessoal, por mais esse episódio e um beijo na Gunda e até segunda.